Provérbio 24, versículo 3, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: com a sabedoria edifica-se a casa. Perdão, gente, estou errado. Você botou Errado. É 2 Coríntios, capítulo 12, de 1 a 6. Isso que eu estava falando foi a mensagem do domingo passado. 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 6. O tema da nossa mensagem nessa manhã: vivendo em total dependência de Deus. Quero saudar você que está aí pelo Facebook, com a graça, paz, misericórdia e amor da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos o Núcleo Avançado Cristo Vive, aqui em Mangaratiba, Rua Paraty 54, Praia do Saco, Mangaratiba. Eu sou o pastor Nilton Nogueira e você é o nosso convidado. Vem estar conosco toda terça-feira às 19 horas, quinta-feira às 19 horas e domingo às 9 horas da manhã. Amém. Provérbios capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 6, diz assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim e vê ou de mim ouve. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos por essa palavra que será ministrada. Com certeza, Senhor, ela vem de encontro aos nossos anseios, vem de encontro às nossas necessidades, vem falar ao nosso coração, vem trazer paz, vem trazer conhecimento. Possamos ouvir a Tua voz, Senhor, e caminhar de acordo com a Tua vontade. Amém. Fazer a Tua vontade, porque ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Amém. Por tudo te louvamos, Pai, e te agradecemos. Em nome de Jesus. Todos digam amém e amém. Esse versículo eu acho muito interessante quando ele começa no versículo 1 dizendo: se é necessário que me glorie, ainda que não convém. Então, quem dera que todas as pessoas pensassem como o apóstolo Paulo, né? Vamos nos gloriar no Senhor, não em nós mesmos, porque na verdade nós somos muito pequenininhos, nós somos mínimo diante da grandiosidade do nosso Deus, né? E o apóstolo Paulo, ele descreve um momento decisivo para a direção do seu ministério, que foi o fato de ter sido arrebatado ao terceiro céu, e lá ele recebeu revelações tão extraordinárias que não podia transmiti-las. E para que não se exaltasse dessa visão tão gloriosa, teve que suportar um espinho na carne para o resto de sua vida. Muitas pessoas falam que era problema da visão, que tudo tinha que ser com letra grande, mas até hoje ninguém ainda definiu que tipo de espinho era esse, mas era um espinho na carne. Até porque sempre vai acontecer. Eu vi um pregador uma vez, não me recordo o nome, já tem muitos anos, e ele dizia assim: eu fui conversar com Deus, porque eu oro, as pessoas são curadas. As pessoas vêm à frente, eu coloco a mão, as pessoas são curadas. Mas a minha esposa está doente, eu não consigo orar, eu oro e ela não é curada. E Deus falou para ele que era para que ele sempre lembrasse que era Deus quem fazia tudo aquilo. Talvez se ele orasse, a esposa dele fosse curada, talvez ele se ensoberbecesse. É o espinho na carne dele. Eu consigo com todo mundo, mas com ela não. Por quê? Aí Deus falou isso para ele. O apóstolo Paulo, ele poderia ter, se você procurar ler os livros, você vai ver ele dizendo: olha, se é para me gloriar, eu vou me gloriar.
Eu sou judeu, eu sou hebreu, eu sou romano, eu estudei isso, eu fazia parte da alta cúpula, né? Ele devia ser do Supremo lá naquela época, né? E eu podia sair muito bem com as cartas, eu recebia cartas para poder persegui-los no caminho. Então ele poderia, e agora não, agora ele podia implorar, né? Levantar o peito e dizer, agora eu sou o pregador da palavra de Deus. Mas não. E tem um detalhe, o que eu recebi, isso daí, né? Aquela vozinha de soberba, né? O que eu recebi não foi de homem nenhum, não. Foi direto do Senhor. Mas não. Ele dizia, se é para me gloriar. Então, por isso o Senhor deixou um espinho na carne de Paulo. E ele é um pregador. Poderia também, escreveu quase todos os livros do Novo Testamento. E a graça de Deus foi transmitida por ele para nós, gentios. Então, ele viveu um momento ímpar na sua vida. E aí no versículo 4 de 2 Coríntios 12, diz assim: foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, a quais não é lícito ao homem referir. Então ele foi arrebatado ao paraíso, não é qualquer um, imagina. Ele foi ao trono, ele foi lá, esteve com o Senhor. Mas aí lá no versículo 1 ele fala, se é necessário me gloriar, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Não quero me gloriar, mas eu vou passar as visões e revelações que eu recebi do Senhor lá no paraíso. Muitas das vezes o cristão vive experiências espirituais poderosas. São momentos únicos entre ele e Deus. Eu já falei aqui a experiência que eu tive lá no Arnes, quando eu estive internado no período do Covid. Eu já falei aqui a experiência que eu tive no dia que fomos sepultar meu filho. São experiências que você tem com Deus que é você e Deus. Cada um de nós, se nós parássemos aqui, cada um tem um momento de uma experiência com Deus que é ímpar na nossa vida, ficam marcados. São aqueles momentos que ficam marcados na nossa vida. Sofri um acidente, o carro que eu estava dirigindo, o cara bateu do lado, o carro rodou 3 vezes no alto, assim, caiu em pezinho, e eu saí do carro inteiro, ainda saí correndo para chamar o motorista do carro, porque eu estava com o carro emprestado e era um táxi. Então teria que estar o motorista ali. Sofri nada, eu só disse, Jesus. E na hora eu me lembrei dos filhos, eu falei, agora, mas... Então são momentos ímpar que nós passamos na nossa vida. O apóstolo Paulo teve esse momento na vida dele. Depois de perseguidor, lá um belo dia na estrada de Damasco, ele tem lá um encontro, ele fica sem visão, mas ele vai ao terceiro céu. Olha que coisa maravilhosa. Aí eu fico imaginando, nós julgamos muito, né? Imagina se nós vivêssemos naquela época. Como é que pode? Eu não acredito nisso, não. Como é que pode? O cara era um maior perseguidor, agora está aí posando de santinho. Ah, Paulo, não vem com essa história para o meu lado, não. Tu está querendo arrumar encrenca. Ah, tu tá querendo armar, tu tá armando. Paulo, tu vai botar esses camaradas numa praça e vai mandar cercar a praça, Paulo. Tu vai prender essa turma toda, tu vai matar todo mundo, Paulo. Duvido. Se nós estivéssemos lá. Porque o ser humano é assim. Imagina aí, a gente tem aí várias pessoas, né? Um dos piores homens aí do Brasil, sei lá quem é, e se converte, vai pregar a palavra de Deus. Duvido. Quando Deus quer, Ele transforma. Pode ser o pior que for. Porque Deus tem um plano perfeito para cada criatura. Aí em Jeremias 29:11 diz, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Amém. E ele pega as coisas mais loucas para confundir até os sábios. Então, essas experiências espirituais que nós temos com Deus são poderosas para a nossa vida, porque nos fortalece. Muitas das vezes,
por situações que passamos, e aí você lembra, peraí. É quando ele diz, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Então, tudo é uma permissão de Deus. No versículo 2 ao versículo 4, ainda aí de 2 Coríntios capítulo 12, ele fala, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Então, quem é que permitiu esse homem, Paulo, perseguidor, ir ao terceiro céu? O Senhor. Vem aqui, vou te mostrar. E vou te dizer o que você vai fazer. Ele tinha um chamado específico. E ele, quando é questionado, Senhor, mas Paulo, você é um perseguidor. Fica tranquilo. Na linguagem atualizada do Newton. Fica tranquilo. Você vai ver o que ele vai passar pelo meu nome. Porque as pessoas pensam que é fácil o chamado. As pessoas pensam, eu quero ser pastor, dar status. Eu quero ser bispo, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Fica quietinho, espera Deus te mostrar o teu chamado. Não antecipa nada não. Então, porque ele estava tranquilo. Ele estava indo para quê? Ele estava indo fazer o serviço dele. Ele pegou as cartas, montou no seu cavalo, com a sua equipe, e foi embora, estrada fora. Ainda foi cantando aquela musiquinha, pela estrada fora, eu ia tranquilo. Aí, nesse momento, ele teve um encontro com o Senhor. Então, essas experiências são marcos transformadores que aprofundam a nossa comunhão e trazem revelação. As experiências que nós temos com o Senhor são marcos transformadores na nossa vida. E elas aprofundam a nossa comunhão e trazem revelação de Deus para a nossa vida. Mas mesmo com essa intimidade com Cristo, não estamos isentos de desafios e tribulações. Talvez eu ousaria dizer que quanto mais próximo, maior são os desafios, maiores são as tribulações. Ele mesmo falou, no mundo tereis aflição, mas tendes bom ânimo. Então, a grande vantagem é que quando você está com ele do lado, aí você está tranquilo, porque o Senhor dos Senhores está contigo. Ele está indo ao teu lado e você sabe que ele vai te guardando. Ele está indo adiante de você, porque você sabe que ele está indo preparando o caminho para você passar tranquilo e até seco. Essa é a vantagem. Mesmo com toda essa intimidade, os desafios aparecem, as tribulações aparecem. 2 Coríntios capítulo 12, do versículo 7 ao versículo 9, diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, aí o cara diz assim, não, porque eu tenho um grande ministério. Foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então, está passando por alguma situação? Está difícil? Fica tranquilo. A graça do Senhor nos basta. E ela não aparta da nossa vida. Pelo contrário, ela está dia após dia ao nosso lado, nos trazendo tranquilidade. São nesses momentos que os nossos segredos com Cristo, e todos nós temos um segredo com Cristo, já disse aqui, você precisa ter uma intimidade com Cristo, porque quando alguém quiser passar algo para você, você já tem aquele antídoto para as palavras que vêm erradas. É o que eu digo sempre. Antigamente, e eu agora tenho até voltado a experimentar esses momentos, já que eu fico rodando por aí, volta e meia estou na estrada, outro dia eu estava falando, Senhor, estamos nós na estrada de novo.
Então, aí já fico batendo meu papo com ele. Então, eu tinha isso. Chegava em algum lugar, alguém queria me entregar alguma revelação, se viesse perto de mim, porque Deus está mandando te dizer, não desrespeitava, respeitava, claro, nós temos que ter respeito pelo outro, mas agora, chegava perto de mim, meu filho, e essas estradas, meu pai? E era ali na estrada, que era o meu momento maior, quando eu viajava muito, passava quase a semana toda viajando. Então crie um momento, crie uma. Não tem esse negócio, a gente vai no Google, vai fazer alguma coisa e bota assim, bote uma frase, uma palavra-chave, caso você esqueça a sua senha, aí você vai lá, então, crie isso nessa intimidade com o Senhor. Crie para você, você e o Pai. Se alguém quiser falar alguma coisa contigo, aí tem a palavra-chave. E Deus, quando quiser falar contigo, meu filho, crie isso chama-se intimidade. Porque você sabe que o mundo jaz no maligno. E o inimigo está aí preparando tudo a todo instante, você dorme, ele está ali, ele não descansa, ele trabalha 24 horas por dia para tentar nos derrubar. Mas quando você tem comunhão com o Senhor, deixa Ele preparar, deixa Ele trabalhar. Quem vai cansar é Ele, porque o Senhor está contigo. Amém. E Ele não aparta de você. Amém. Ele te guarda. São esses momentos que os nossos segredos com Cristo se tornam nossa força, sustentando-nos na caminhada e fortalecendo nossa fé no Todo-Poderoso. Amém. E você sabe assim, eu tenho um Deus que não me abandona. Amós capítulo 3, versículo 7. Amós capítulo 3, versículo 7. Diz assim, são os segredos com Deus, né? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, o Senhor não vai fazer nada sem antes revelar. É verdade. Pode ter certeza. Ele vai preparar você para algo. Eu tenho essa experiência. Quando meu filho partiu, eu fui preparado anteriormente. Depois eu entendi. Às vezes a gente não entende, mas Deus nos prepara. São os segredos dele com cada um de nós. Ele vai nos preparando. Nada acontece por acaso na nossa vida. Às vezes você não entende, mas a palavra mesmo diz isso. Hoje você não compreende, mas amanhã você vai compreender. Pode ser para te fortalecer, pode ser para te colocar num lugar mais alto, pode ser para te dar uma bênção muito grande. Por algum motivo Deus está te preparando. E Ele vai te preparando lentamente. Vai tratando o nosso famoso gênio, né? Não, porque eu tenho um gênio. Olha, meu sangue. Aí lembra do Sidney Magal, né? O meu sangue ferve. Não, nada, gente. O sangue ferve, mas quando você está com Cristo, o teu sangue não ferve. Até dá umas borbulhazinhas, mas não chega à evidência, porque você sabe, você lembra logo, né? A palavra de Deus diz o quê? Irai-vos e não fiqueis. A mim pertence a vingança. Mas também, não se pega nisso aí para se vingar, não, que também está errado. Ó Senhor, eu sei que a vingança pertence ao Senhor, então vai à frente e resolve. Não, deixa na mão do Senhor. Engole seco, bebe um copinho d'água, respira fundo. Né? Quinta-feira eu estava falando sobre isso. Um médico aí falou que quando você for dar alguma resposta, respira fundo, que aí você oxigena o cérebro e aí a resposta vem branca. É verdade. Porque se você não oxigenar seu cérebro, e depois que falou, acabou. Às vezes uma palavra, e normalmente assim, uma palavra maldita, ela é maldita por natureza, mas é uma palavra maldita, aí vai te causar um problema muito grande. E palavra depois que sai. É melhor você muitas das vezes dar uma tapa. E um tapa você
tenta remediar, mas uma palavra, aquilo fica martelando. E o inimigo, ele é astuto, ele fica na cabeça do outro. Viu o que ele falou? Viu o que ela falou? Viu como é que pensa? Viu que aquilo fica vivo. Daqui a 300 anos, a pessoa está naquele dia. Nós estávamos conversando no carro, vindo de Itaguaí, a pastora Ana falou isso. Tem certas coisas que vão nem acontecer na minha vida, porque eu não esqueço. Eu nunca vi. Tem dia que ela fala assim, não, aquele dia assim, vai lá atrás, lembra de tudo. Olha, dos mínimos detalhes, até a florzinha pequenininha que estava ali no chão da rua, sem evidência nenhuma. Ela falou, mas ali tinha uma margaridinha pequenininha, tão bonitinha. A abelhinha foi. Tem jeito, grava tudo. E eu gravo, tem coisas que eu gravo. Eu me lembro. Eu me lembro da minha infância, eu me lembro de tudo isso, eu me lembro. Mas eu me lembro de coisa boa. O que é ruim, às vezes até aparece, mas eu prefiro esquecer. Não vai me acrescentar nada. Não vai me acrescentar nada. Então, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e olhando para o alto. É melhor. Entendeu? Então, nós precisamos entender isso. Tem esses nossos segredos com Deus. Daniel capítulo 9, versículo 22. Daniel capítulo 9, versículo 22. Diz assim: Daniel está orando, nós sabemos que Daniel orava 3 vezes por dia, então ele tinha uma comunhão com o Senhor. E aí no 22 ele fala: ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. Então, o Senhor queria instruir Daniel, e ele foi ter com Daniel. O Senhor quer te instruir em alguma coisa, ele vai ter contigo. Tire aqueles momentos de comunhão com o Senhor. Não sei porque eu acordo 3 horas da manhã, eu também não sabia, agora eu sei, é a hora que eu tiro para bater meu papo com Deus. Ele quer conversar às 3 horas, o que eu vou fazer? Só digo para ele, depois deixa eu dormir um pouquinho. E aí eu durmo até a hora de levantar. Tire esse momento. Lá no trabalho eu costumo almoçar 1h está mais vazio, está mais tranquilo. Senão é aquela burburinho que o pessoal falando, você não consegue. Então 1h está mais vazio. Aí meio-dia eu estou na sala, eu aproveito, tem ninguém, o pessoal foi lá para o burburinho, gosta. Eu aproveito para bater meu papo com Deus. Tire, porque tem coisas que ele vai falar para você que é com você. Você pode estar no culto e Deus está falando ao teu coração. A mensagem fala. Mas tem coisas que é você e ele naquele momento assim. Olha, eu já tive experiência com Deus tomando banho. Você fala assim, que isso, pastor? Sério? Precisava de uma informação e pedi a Deus. Pai, sou assim. Ele falou assim, vai em tal lugar. Eu acabei de tomar banho, me arrumei e fui. Bateu. Deus fala contigo. Crie intimidades com o Senhor. Agora tem uma coisa. Não seja teimoso. Se ele disser não vai, não vai. Se ele disser vai, vai. Tem um pastor, meu amigo até hoje. Eu entrei no gabinete dele, era umas 4 e pouco, né? 4 e pouco da tarde, mais ou menos, saí 10 horas da noite. Era o pastor líder da igreja que na época eu frequentava, e eu precisava de conversar com ele algumas coisas, e tinha que apresentar isso para ele. 10 horas foi a hora que eu saí do gabinete dele. Mas Deus disse assim, é hoje, vai. Aí eu saí de casa, peguei meu celular e falei para o pastor Ana, estou desligando o telefone. Não adianta tentar falar. Desliguei o telefone, senão ia ficar, tá tudo bem? E não tinha WhatsApp na época, né? Era ligando mesmo. Então, desliguei. 10 horas eu saí, liguei o telefone, estou saindo. E o que foi? Estou chegando em casa. Curiosa. Aí, entendeu? Se Deus disser vai, vai. Se disser não vai, não vai. Porque se você for no tempo de Deus, olha, tranquilo. Saí do gabinete dele, me abraçou, me abençoou, abençoou meu ministério, somos amigos até hoje.
O dia que passou mal, internou. Se ele tiver ouvido minha mensagem, vai saber que eu estou falando dele. Se acabamos o nosso culto seropédico, ele vamos visitar o nosso amigo. E era pertinho, era lá em Teresópolis. Quando eu cheguei aqui, entrei na enfermaria. Você veio. Estou aqui. Faça tudo no tempo de Deus. Não precipite nada. Não precipita. Não precipite decisões. Não precipite. Eu tenho certeza que Deus está falando com alguém nessa manhã. Não sei se é aqui, não sei se é através da internet, não sei se é através do YouTube. Mas não precipite decisões, porque você não vai se dar bem, você vai ter problema. Você vai ter problema. São segredos teus com o Senhor. Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. Amém. Não dê passos precipitados. Não dê passos precipitados. Pense bastante. Converse com Deus. Deuteronômio 29, 29. Amém, Senhor. Diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, o que está encoberto pertence a Deus, mas as palavras reveladas pertencem a nós. São os nossos segredos com o Senhor. Efésios capítulo 3, versículo 5. Efésios capítulo 3, versículo 5. Diz assim: o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas no Espírito. Tem coisas que há anos atrás você perguntava, isso é mistério. Quantas vezes a gente ouviu isso? Ih, pastor, isso é mistério. Mas hoje em dia são reveladas a cada um de nós. A palavra de Deus, ela não é oculta. Ela não é escondida, não tem negócio de, vai ser segredo. Não, a palavra de Deus, ela é revelada. No momento certo ela chega à tua vida, no momento certo ela faz os efeitos que por ti já foram determinados. Amém, glória a Deus. A palavra de Deus é um conhecimento especial para cada um de nós. Jó capítulo 11. Jó capítulo 11, versículo 7 ao versículo 9. Diz assim: porventura desvendarás os arcanos de Deus, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus e a sua sabedoria, que poderás fazer? Mais profunda é ela do que o abismo, que poderás saber. A sua medida é mais longa do que a terra e mais larga do que o mar. Deus tem um conhecimento longo para cada um de nós. A verdade. Às vezes nós achamos que não. Às vezes nós nos sentimos assim, sabe? Eu não sou capaz. Tem até um hino que fala, né? O mais miserável do homem que sou. Não aceito isso. Eu sou abençoado. Amém. O mais abençoado do homem que sou. Mesmo assim, ainda sou muito pequeno diante da glória do Senhor. E longe de mim querer tocar na glória de Deus. Longe de mim querer, no mínimo, chegar e me exaltar. Não interessa, não vale a pena.
Mais vale você viver as promessas de Deus na sua vida com sabedoria. Salmo 25, versículo 14. Salmo 25, versículo 14. Diz assim: quantos temem ao Senhor, digam amém. 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 A intimidade do Senhor é para os que os temem. Então, se você teme ao Senhor, seja íntimo. Não fica com esse negócio de, já falei, né, isso, amantíssimo Deus, e vai ler o dicionário. Não, fale com Deus normalmente. Fale com Deus como você conversa com seu pai, com a sua mãe. Com sabedoria. Fale com Ele, que Ele está pronto para te ouvir. A intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Você teme ao Senhor, tem intimidade com o Senhor, Ele vai te dar a conhecer a aliança que Ele tem contigo. E a aliança que Ele tem contigo é contigo e é com a tua geração. Amém. Ah, mas o meu filho está lá longe, a minha filha já saiu. Fica tranquilo. Aquele que começou a boa obra é fiel. Ele vai trazer, ele tem promessa. Outro dia eu estava conversando com a pastora Ana, falei: filha, você já viu que a nossa vida é próspera? Aí ela me olhou e falou: como assim? Eu falei: preste atenção, a palavra de Deus diz: nunca vi um justo desamparado. Você já foi desamparado alguma vez na sua vida? Ela: não. Passamos por alguns momentos, mas nunca fomos desamparados. E aí, e você já viu a nossa descendência, como está se cumprindo o restante? Nem a sua descendência mendigar pão. Aí nós começamos a bater em cada filho. Fulano, está assim. O outro, está assim. A outra tem isso. A outra tem aquilo. Aí ficou por conta da Manu. Falei: fica tranquila, a Manu ainda está dando um montão de tiro. Mas ela está se preparando. Manu agora é patrulheira, banda, ruarte e está querendo fazer stand-up. Eita. Aí eu falei para ela: e você vai estudar quando? Não, eu vou estudar. E tá... Como é que foi a nota? Tão boa, né? Eu não gostei dessa sacudida de cabeça, não. Revela, Senhor. Entendeu? Então, às vezes nós olhamos para nós. Aí você olha para você e fala: mas peraí, eu sou justo. Não estou desamparado, nunca estive. E a minha descendência está só progredindo. Está só indo em frente, está só avançando. É um isso, outro é. O outro vai embora, né? A avó fica desesperada: meu gatinho foi para São Paulo. Calma. Ele vai para o outro lado ainda, ainda vai mais longe. Calma. Um dia volta. Mas, pastor, e a casa do Senhor? Fica tranquilo. Faça a sua parte. Ore, interceda, porque Ele tem promessa para a tua geração. Amém. Né? Ele disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão foi sem medo. Lá eu vou te fazer pai de uma numerosa nação. Aí chegou um certo momento, seu filho Isaac. Aí outro dia também conversando com a falei: pastor, que coisa interessante, né? A gente fica preocupado, liga para o filho: está tudo bem? Aí o outro está embarcado e o mar está revolto. Aí o outro está na rua e o trânsito. A gente fica... Eu fico imaginando Abraão. Não tinha celular, não tinha rádio, não tinha telefone, não tinha nada. E ó, o filho foi embora. Passou o tempo. Mas voltou. Vai voltar. Vai voltar. Você pode até achar que não, mas vai voltar. Ensina teu filho o caminho que deve andar. E ainda velho, jamais vai esquecer. Cumpre o teu papel. Cumpre o teu papel. Salmo 20, já lemos 25 já, né? Sim. Provérbio 3, versículo 32. Provérbios 3, versículo 32. Essa ida de Paulo ao terceiro céu, ele traz coisas para a nossa vida. Você vê? Ele está falando do Paulo que foi lá arrebatado ao terceiro céu. Mas olha quantas coisas
O fato dele ter ido lá já trouxe para a nossa vida. Porque ele já viu coisas inefáveis. Talvez ele tenha nos visto por lá. Né? Provérbios capítulo 3, versículo 32 diz assim: porque o Senhor abomina o perverso, mas os retos trata com intimidade. Não, meu filho. Pastor, mas olha, ai, tem umas horas. Fique tranquilo. Estão aprontando, Deus está abominando. E a você? É reto? Ele trata com intimidade. Você vai deitar, você está dormindo, aí você sente assim uma mãozinha fazendo carinho. Filho meu, filha minha, está ali do teu lado, te guardando. Está ali do teu lado, falando contigo, abrindo portas, te levando a caminhar com tranquilidade. Então, não deixe nada para trás que possa manchar a tua caminhada lá na frente. Não deixe nada para trás. Costumo dizer o seguinte: estão falando mal de mim. Mentiroso é quem fala de mim. Estão falando que eu falei, mentiroso é ele. Porque uma coisa eu garanto: se eu tiver que falar, eu chego e falo. Pronto, acabou. E aí no final eu digo: falei. Não é assim que faz? Falei, pronto, falei. Acabou, está resolvido. É melhor você chegar e resolver do que aquilo ficar e aí vai um tijolo, 2 tijolos, 3 tijolos, 4 tijolos, 5 tijolos, virou uma parede, virou um prédio, virou um arranha-céu. Aí na hora de derrubar, né? Vou falar em derrubar, que Deus possa estar confortando os nossos irmãos lá na Tailândia, né? Lá em Myanmar. O terremoto foi devastador, né? Estamos falando já em mais de 10 mil mortos. Há tempo certo para tomarmos conhecimento do que Deus tem para nós. Amados, isso aqui é tremendo, porque a gente quer avançar, a gente quer: Senhor, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Há tempo certo. Deus tem um tempo certo para falar com cada um. Deus tem um tempo certo para nos abençoar. Deus tem um tempo certo para nos levar aos lugares que Ele tem preparado para cada um de nós. Já imaginou? Deus quer fazer algo sobrenatural na tua vida e você: é hoje, está preparado? Eu costumo dizer aqui o seguinte: eu creio nisso. Há de chegar o tempo que as pessoas vão entrar aqui de cadeira de roda e vão sair daqui andando. Vão entrar aqui com uma enfermidade, vão sair daqui curada. Agora eu perguntar: estão preparados para isso? Aí a pessoa entra de cadeira de roda, levanta, sai andando, você senta na cadeira dela e não levanta mais, porque tomou um susto tão grande que paralisou tudo. Então tem tempo certo. Não, eu quero ser morto, ressuscitado. Não vai ficar um na capela. Não vai ficar um, vai correr todo mundo. Ué, quero só te dizer uma coisa: esse tempo está bem próximo de começar a acontecer, porque antes do arrebatamento muitos milagres vão acontecer. Pode ter certeza disso. Então prepare-se. Prepare-se. Não imaginou você passar ali na porta ali do cemitério? Não vou nem falar o nome de quem está indo, que já até sabe, já deu aqui no meu pensamento. Entra ali, bota a mão. O defunto sai e ela deita. Vou deitar ela. A gente ri, mas é verdade, amados. Há muitos anos atrás, chegou um irmãozinho lá em Anchieta, e a perna dele estava com aquelas feridas, já estava toda enrolada, com a atadura, e a atadura já estava anelando. E Deus falou assim: vai lá agora. Aí eu cheguei. Se Ele mandou, estou lá. Botei a mão, orei, abençoei, declarei a cura e saí. Uma semana depois, o irmãozinho já estava sem atadura e a perna dele já estava cicatrizando. Você conhece aquela história que eram 10, só um voltou para agradecer? Eu orei por um e nem ele voltou. E voltou para o bar, voltou a beber, voltou tudo, voltou a acontecer tudo novamente. Entendeu?
se chamarem você para fazer, faça. Olha, já aconteceu coisas comigo, que um mecânico ali em Seropédica, um belo dia venho eu na Piranema, e o carro está escrevendo de um lado para o outro, de um lado para o outro. E eu já com medo de passar, né? Porque eu falei, ó, se eu passar e se ele escreve para cá, ele bate em mim, com a família. E eu consegui passar. Quando eu olhei, era ele. Aí eu fui um cara bacana com ele. Parei no DPO, chamei o policial parou ele. Quando abriu a porta do motorista, ele caiu. De tão ruim que ele estava. Quando abriu a porta do carona, caiu também, de tão ruim que estava. Aí o policial perguntou, você conhece ele? Eu falei, conheço, eu daria assim, eu sou pastor, me identifiquei. E eu faço o que com ele? Deixa ele preso. Deixa ele preso. O senhor vai liberar ele daqui, a responsabilidade é sua. Deixa ele preso, só libere amanhã, quando ele estiver bom. Pode ir lá no cantinho lá. Para ele dormir, ele ficou lá. Depois ele me encontrou, poxa pastor, o senhor mandou ele me prender? Eu mandei e mando de novo, que eu zelei foi pela sua vida. Obrigado, pastor, obrigado. Teve um dia que eu fui questionado, porque ele chegou na porta da igreja com uma garrafa, dessas garrafas litro de cerveja, sem camisa. Entra, senta aqui para ouvir a palavra. E me dá essa garrafa. Botei do lado, ele ficou sentado quietinho ouvindo a palavra. Amados, nós não estamos aqui para julgar ninguém. Eu não vejo esse homem há tanto tempo. Quem não garante que daqui a pouco ele está aí pregando a palavra? A palavra, queira ou não queira, chegou ao coração dele. Ela vai frutificar. Então não tenha medo não. Se tiver que sair, sai, viu? Solta da van e entra. É tempo certo de tomarmos conhecimento. Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16. (25 a 27). Às vezes a gente não entende as coisas. Diz assim, versículo 25 ao 27, diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto, e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada a glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Não, tem tempo certo. Conta que certa feita um rapazinho, um senhor, né, pegando o evangelho dentro do trem, pegaram a Bíblia dele, jogaram pela janela, deram-lhe uma surra e botaram ele para fora do trem. Ele chateado, triste, largou o evangelho e pronto. Foi viver uma vida para lá, acabou que começou a beber, se tornou morador de rua. Passaram alguns anos, ele passa na porta de uma igreja, e aí Deus fala para ele para entrar. Aí ele entra. O pessoal não queria nem ficar perto dele, porque estava mal cheiroso, o pessoal se afastando, e o pregador começando a dar o testemunho. Lá para tanto o pregador diz assim: eu vou te contar um testemunho, como é que foi a minha conversão. Eu estava passando um momento muito ruim na minha vida, e eu ia tirar a minha vida. Eu pulei na linha do trem. Eu ia botar a minha cabeça no trilho para o trem cortar. E o trem estava vindo e Deus falou: nesse não, no outro. Não, eu ouvi uma voz dizendo: nesse não, no outro. E quando o trem passou, levei uma biblada, porque a Bíblia saiu do trem, bateu na minha cabeça, e ali eu li o versículo que ela caiu aberta. Ali foi a minha conversão, e eu hoje estou aqui pregando o evangelho. Aquele irmãozinho levantou lá atrás e falou: a Bíblia era minha. Vê aí na primeira página se não tem o nome fulano, fulano, fulano como a dedicatória. A Bíblia era minha. Porque ele falou: a Bíblia está comigo até hoje. Você entende uma coisa dessa? Mas ele entendia que logo naquela hora: poxa, eu estou pregando o evangelho, apanhando, jogaram minha Bíblia fora. Mas aquela Bíblia tinha um propósito. Ele voltou para o evangelho e
voltou a sua caminhada. Amém. A verdadeira força do cristão não está na ausência de dificuldades. Não fique pensando você, eu me converti, a partir de hoje está tudo bem. A partir de hoje, aleluia, vou ganhar um carro zero. A Bispa Teide está nos visitando aqui hoje, vem trazer aqui meu Duster branco, que eu tanto estou querendo. Obrigado, Bispa. Estou brincando, gente, só testemunho. Sei que se ela pudesse, ela me dava. Tá? Não é isso não. Não. Tem muitos problemas. A caminhada é dura. Tem dia que você vai andar por cima de grama verdinha, macia, mas tem dia que você vai andar por cima de pedra. Tem dia que vão te jogar rosas, tem dia que vão te jogar pedra. Tem dia que vão dizer que você é a melhor pessoa do mundo. Tem dia que vão dizer que você não presta, você não vale nada. Tem dia que vão dizer, a tua família é a minha família. Mas tem dia que vão dizer, o quê? A tua família é ruim, hein? Então, fique tranquilo. A caminhada, a nossa força não está na ausência de dificuldade, mas ela está na nossa dependência de Deus. É verdade. Então, venha o que vier, dependa de Deus. Dependa de Deus. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Tem dia que a tua casa vai estar cheia. Amigos a rodo. Tem dias que só o outro. Tem dia que só o rodo, né, pastor? Mas em todos eles Senhor faz presente. Entendeu? Em todos eles o Senhor está. É só você estar assim bem, né? Mas o Senhor não falta em nenhum momento. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Agora você vê só. Esse apóstolo Paulo, que nós falamos, que era um homem lá top, né? E agora ele está dizendo, eu sinto prazer nas fraquezas. Vai passar por um momento difícil. Se você não estiver bem enraizado na palavra, se você vai dizer isso aqui. Vai não. Quantos já chegaram e já falaram, eu não sabia que quando me convertia, que eu me convertesse ia passar por isso. Achou que o quê? Achou que o quê? Achou que é tudo rosas? Achou que é tudo flores? Não, tem os espinhos. E muitas das vezes tem mais espinhos do que rosas. Eu não sei, essa semana eu acho que todos receberam meu postzinho com um montão de florzinha amarela. Né? Meu Ora Pronobis logo cedo me abençoou ali com uma visão linda, eu tirei até foto. Tinha abelha, e eu sou alérgico à abelha. As abelhas vêm, normalmente elas vêm para cima de mim, que eu fui tirar foto e elas ainda ficaram dançando felizes, nem perto de mim chegar. Um cheirinho gostoso, mas vai pegar uma folhinha do Ora Pronobis, que é boa, faz bem à saúde. Tem uns espinhos. E normalmente a gente se espeta, por isso que eu tenho um tesourão, vou lá, corto, boto em cima da mesa e digo, pastor, vai limpar. Ela vai lá e limpa, espeta o dedinho dela. Entendeu? Pense você que o evangelho é só... Não é só alegria não, tem tristezas, tem choro, tem lágrimas. Né? A experiência do apóstolo Paulo nos revela a existência de diferentes camadas no céu, sendo o terceiro céu o lugar espiritual onde Deus habita. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2 diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Então, essa revelação nos ensina que mesmo enfrentando desafios na terra, a nossa verdadeira cidadania está no reino celestial. Nós não somos desse mundo. Nós somos extraterrestres, porque a nossa cidadania não é aqui, é no céu.
Se você não acredita em extraterrestres, comece a acreditar, porque você é um extraterrestre. Entendeu? Nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui de passagem. Nós viemos aqui para cumprir um tempo e vamos voltar para casa. Ele assinou o nosso passaporte com visto de entrada lá na cruz do Calvário, quando ele morreu por mim e morreu por você. Agora a nossa vida é andar de acordo com os ensinamentos dele. Pastor, mas se por acaso eu der uma caminhada meio errada, ele vai lá pegar você pela orelha, com todo o carinho que é peculiar, levanta, igual a mãe faz com o filhinho, vem para cá que o teu lugar é aqui. Lembra do filho pródigo? Eu quero a minha parte. Bom. Mas se você ler toda a história, o pai dele está lá aguardando, porque ele vê o filho vindo ao longe. Então ele sabia o ensinamento que ele tinha, ele sabia o Deus que ele tinha crido. O filho foi lá, né? Passou o que passou, a ponto de querer comer, né? Colou outras lá, falou lá dava porcos. Mas ele falou, não, peraí, na casa do meu pai. Então, se você está afastado, você que está nos ouvindo aí pelo Facebook, alguém te magoou, alguém te entristeceu, se você está afastado, volta. Na casa do teu pai há muitas moradas. Tem paz, tem tranquilidade, tem segurança. Amém. Glórias a Deus. Não vai te isentar de problemas, mas ele vai adiante de você. Amém. Ele vai te dando força, ele vai te fortalecendo a todo instante. Né? Então, essa revelação ela nos ensina que mesmo enfrentando desafios, a nossa verdadeira cidadania está no reino celestial. E é lá que encontramos refúgio e segurança em Deus. É verdade. Então nós ficamos preocupados, porque existe um céu, que é o céu da atmosfera, está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 20. Gênesis capítulo 1, versículo 20. Diz assim: disse também Deus, povoem-se as águas de enxame de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Então está lá, né? Essa semana eu consegui, levando o Bernardo para a escola, ele conseguiu contar 54 autorinhas. Ele fica apaixonado, que as autorias ficam no fio ali naquele caminho de Junqueira, e ele vai contar. Contou 54, eu procuro que tivesse um pouquinho mais, mas ele conseguiu contar 54. Mas elas estão voando que sob o firmamento. Então esse aí é o nosso primeiro céu. Ah, e o segundo céu? Onde estão tentando ir? Que agora descobriram que tem até plantação de essa que dá lá no, que demora para aquecer, gente. Aqui eu gosto, companhia do sacolão. Tâmara. Descobriram que tem pés de tâmara em Marte. Eu não fui lá ver. Então, Efésios capítulo 6, versículo 12 e 13. Já estamos caminhando para a nossa conclusão. Efésios 6, versículo 12 e 13. Esse é o segundo céu. Esse aí de Marte, Lua, Saturno. E o terceiro? É onde mora o nosso Pai Celestial. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Olha que coisa maravilhosa. O versículo fala que a nossa luta não é contra carne e sangue. Ela fala que é contra principados e potestades que estão nas regiões celestiais. Mas o finalzinho do versículo 13 é maravilhoso, quando diz assim: depois de ter desvencido tudo. Então você não vai ser derrotado, porque você é mais que vencedor. Amém. A palavra de Deus diz que você é mais que vencedor, né? E aí, permanecer inabalável. Amém, glória a Deus. Efésios capítulo 1, versículo 3. Efésios capítulo 1, versículo 3.
diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Por que nos ressuscitou? Porque outrora nós estávamos mortos em delitos e pecados. E quando você está lá no pecado, está tudo muito bom. Não adianta. Não, o pecado é ruim. Não é, não. Você não vai ouvir isso de mim. O pecado é bom. O ruim é o lugar que ele te leva. Entendeu? O ruim é o lugar que te leva. Ah, mas foi o diabo que botou uma casca de banana. Foi nada. Foi você com a sua cabecinha. O maior inimigo que nós temos é a nossa carne. A carne para nada presta. Ela quer nos fazer passar a maior vergonha do mundo. Entendeu? Então, existe aí o lugar das estrelas. Gênesis 1, versículo 14 e 17. Gênesis 1, versículo 14 ao versículo 17, que diz assim: Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e seja eles para sinais, para estações de dias e anos, e sejam para luzeiros do firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, e colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra. Então, esse é o lugar das estrelas, é o segundo céu, né? Que ilumina aí a gente. E existe o terceiro céu. Salmo 11, versículo 14. Salmos, versículo 11, versículo 14. Versículo 11 não, capítulo 11, versículo 14. O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor seu trono. Amém. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Amém. Não está errado, pastor. Não? Está errado? Salmo 11, versículo 4. Ah, eu falei 14, perdão, nem tem 14 no Salmo 11. Olha, é a Bíblia segundo Newton. Essa Bíblia está furada, não está normal. Gente, perdoa. Poxa. Era só falar, não tem 14. É 4. Acabou, viu? Só botei mais 7 versículos só, mais nada. Mais nada. Ai, deixa eu voltar para aqui e me encontrar agora. O Senhor está no seu santo templo. Todo mundo achou agora? Salmo, capítulo 7, capítulo 11, versículo 4. Ai. O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Amém. Você não está sozinho. Amém. Bobo é você que pensa que está sozinho. Amém. Você não está sozinho. O Senhor está cuidando de você a todo instante. Amém. Para nós encerrarmos, Apocalipse capítulo 4, versículo 12. Não, perdão, versículo 1 e 2. Agora é até desculpável, porque está juntinho ali. É capítulo Apocalipse 4, versículo 1 e 2. Depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Nós vimos o apóstolo Paulo, que foi levado ao terceiro céu, e lá ele ouviu coisas inefáveis. E nós encerramos essa mensagem com o apóstolo João, sendo levado aos céus.
Amém. E vai ver todo o livro do Apocalipse e ele escreve: tem um lugar para nós morarmos. Meu avô que fala, né? Ainda bem que eu vou morar no céu. Tem um lugar para nós morarmos. Nós temos uma caminhada, para muitos longa, outros no meio do caminho cumprem seu papel e vão embora, mas eu creio que nós temos uma caminhada longa. Que nós possamos fazer essa caminhada em comunhão com o Pai. Amém. Sempre ouvindo a voz dele. Pode ter certeza, nem sempre a voz dele vai nos agradar, porque a gente quer fazer a nossa vontade. Esse é o grande erro nosso. É que nós queremos fazer a nossa vontade. E a nossa vontade, ela é ruim, desagradável e imperfeita. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Ela é essa que nós temos que fazer. É verdade. Ele nos chama a nós andarmos em intimidade com Ele. A nossa morada é no céu, ao lado do nosso Redentor. Amém. Você vai para lá. Amém. Agora, o meu conselho para você nessa manhã: procure andar sempre de acordo com a vontade de Deus. Amém. Senão, sabe o que vai acontecer? Você vai levar a tropeção. Vai arrancar a cabeça do dedo. E dói toda a vida. Sim. Né? Dá um tropeção, machuca o dedo. E aí você cai. Rala o nariz. Aí fica com aquele arranhão no nariz ardendo. Sim. Você começa a fazer coisa errada. E num desses erros, você pode parar até preso. Você perdeu uma parte da sua vida. E aí, melhor andar no caminho do Senhor. Amém. Oxigena teu cérebro. E aí você diz: depois conversamos. Amém. A vontade. Pastor Ana tem que respirar mais vezes ali. Estava vendo um postzinho hoje de manhã, um dos lugares mais perigosos que era El Salvador. Hoje em dia é o lugar melhor de se viver. O presidente entrou lá, mandou fazer um presídio grande, pegou as gangues lá, cada um usa uma tatuagem. Então, se você estiver andando na rua e estiver tatuado, eles te levam preso. Se você está tatuado, você faz parte daquela gangue, vai preso. E ele disse: daqui ninguém sai. Acabou. A cela tem 80 camas, mas é para 100 presos. Não tem lençol, não tem travesseiro, não tem roupa de frio. Eles têm 30 minutos para fazer exercício. Uma vez por semana. Não recebe visita de ninguém, familiar nenhum. E ele disse: daqui eles não vão sair nunca. Só quando morrer pra lá. Aí eu pergunto: valeu a pena eles terem errado tanto? Agora perderam jovens, muito jovens ali. Perderam a liberdade agora. Acabou. Vamos pagar um preço. Mas nós temos a liberdade. Nós somos livres. O Senhor nos fez livres. Então que possamos andar sempre de acordo com a vontade de Deus. Porque às vezes, num momento de fúria, você comete um desatino. É verdade. E isso pode te levar a perder a tua liberdade. É verdade. E amargar muitas das vezes outros problemas. O Senhor já nos salvou, nos resgatou, nós estávamos mortos em delitos e pecados. E Ele nos deu vida através do seu sacrifício no Calvário. Amém. Cabe a cada um de nós andar em obediência à sua palavra, Amém. que é fiel e digna de inteira aceitação. Não deixe que o mundo venha te contaminar, como está acontecendo hoje em dia. Não deixe que o mundo venha te contaminar. Você é um eleito do Senhor. Amém. Receba essa palavra no teu coração. Amém. Você é um eleito do Senhor. Amém. Vamos fechar os nossos olhos. Amém. Pai amado, Deus querido, nós te louvamos. Sim. Oh, Pai, Tu és maravilhoso. Pai, que o Senhor possa tomar cada um em Tuas mãos nessa manhã. Falar com cada um de uma maneira muito especial, Pai. Ministrar o coração de cada um. Que o Senhor possa, Pai, trabalhar
o nosso sentimento, o nosso gênio, o nosso rompante, para que possamos fazer sempre tudo de acordo com a Tua vontade. Que possamos agir de acordo com os Teus ensinamentos, Pai. Possamos aprender tudo que o Senhor tem para cada um de nós. Vamos nos colocar de pé. Obrigado, Pai. Tu és tão bom, Senhor. Nós aqui muitas das vezes fazemos a nossa vida se tornar uma verdadeira loucura. Mas o Senhor nos guarda sempre, Pai. Tu és santo, santo, santo. Guarda cada um aqui nessa manhã, guarda os nossos irmãos que estão através das redes sociais. Pai querido, talvez alguém tenha ouvido essa mensagem e o Senhor ministrou o coração e nesse momento está dizendo: eu quero voltar para casa, eu quero confessar esse Deus aí como o meu único e suficiente Salvador. Pois feche os seus olhos nesse momento e fale: Senhor, eu quero regressar aos teus atos. Senhor, eu quero te confessar como meu único e suficiente Salvador. Eu quero viver, Pai, tranquilidade de poder ser chamado de teu filho. Guarda cada um. Concede-nos uma semana vitoriosa, uma semana de paz. Livrando-nos de todo o mal. E se porventura, Pai, algo se levantar contra cada um de nós, possamos, Pai, ter sabedoria e procurarmos a Tua direção e resolver de acordo com a Tua vontade. Não seja por a nossa vontade, mas de acordo com a Tua vontade. Eu te louvo e te agradeço, Pai. Tu és maravilhoso, Deus. Estenda as suas mãos em direção ao altar. Que o grande amor de Deus, que a graça redentora e salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito da promessa habite em tua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Tenhamos toda uma semana abençoada, uma semana vitoriosa. É o que eu declaro na tua vida nessa manhã. Em nome de Jesus, graça e paz. Amém.